Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai bater um papo reto, sem enrolação, sobre um assunto que, querendo ou não, faz parte da vida de todo mundo: segurança digital. A ideia aqui é entender de forma prática os passos que realmente funcionam para a gente se proteger online. Bora começar? Pois é, essa é a grande pergunta, né? A gente vê tanta notícia de ataque e de vazamento de dados, é super normal se sentir meio vulnerável. Mas, olha, a boa notícia é que se proteger não precisa ser um bicho de sete cabeças. Existem sim formas muito, mas muito eficazes de se defender, e é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Então, o primeiro conceito, e talvez o mais importante de todos, é o seguinte: segurança não é sobre achar uma única ferramenta mágica que resolve tudo. Pelo contrário, a gente tem que pensar em construir uma defesa em camadas, tipo as muralhas de um castelo antigo, sabe? Essa frase aqui resume tudo. Pensa assim: cada camada que a gente adiciona é um novo obstáculo, um novo desafio para quem está tentando invadir. Uma barreira sozinha pode até ser quebrada, mas imagina ter que passar por várias, uma depois da outra, aí a história fica bem diferente. E é exatamente essa a estratégia. O objetivo não é ser 100% impenetrável, porque, vamos ser sinceros, isso é quase impossível. O objetivo é ser um alvo tão chato, tão complicado, que o atacante simplesmente desiste e vai procurar outra pessoa com uma segurança mais fraca. O trabalho simplesmente não compensa para ele. Certo, então vamos para a primeira camada, a mais básica de todas: as senhas. Elas são basicamente o portão de entrada para quase tudo que a gente faz online. E olha, o ponto aqui é a velocidade da ameaça hoje em dia. A gente não está falando mais de alguém tentando adivinhar a senha 123. A gente está falando de programas de computador que testam milhões de combinações em segundos. Aquela senha que parecia ótima 10 anos atrás, hoje ela é praticamente uma porta escancarada. Então, o que fazer? É simples. Tem que seguir essas três regrinhas de ouro. Primeiro, em vez de uma palavra, use uma frase longa, algo que só faça sentido para você. Segundo, misture tudo: letra maiúscula, minúscula, número e símbolo. E terceiro, talvez o mais crítico, nunca, jamais repita a senha. Usar a mesma senha em vários lugares é como ter uma chave mestra para toda a sua vida digital. A solução para isso, aliás, é usar um gerenciador de senhas. Fica a dica. Beleza, o portão principal está mais seguro. Agora vamos colocar uma tranca extra nele. É a chamada verificação em duas etapas, ou autenticação de dois fatores. Essa é a próxima camada, e ela é essencial. A mensagem aqui é bem direta: tem que ativar essa função. Em e-mails, redes sociais, conta de banco, qualquer serviço que seja importante precisa ter essa camada extra de proteção. É, sem a menor dúvida, uma das ações que mais aumenta a segurança de uma pessoa. E o funcionamento disso é genial de tão simples. Pensa só, mesmo que alguém descubra sua senha, essa pessoa ainda não entra na conta. Por quê? Porque falta a segunda peça do quebra-cabeça: um código que só aparece no seu celular. Ou seja, o invasor pode até ter a chave, mas ele não consegue passar pela segunda tranca. E não dá para subestimar o poder disso, viu? Só essa medida, sozinha, já é suficiente para barrar a imensa maioria dos ataques automatizados e das tentativas de invasão que a gente vê por aí. É um passo pequeno, com um resultado gigante para sua segurança. Certo, agora vamos expandir um pouco o nosso foco. Não adianta nada ter portas e trancas super fortes se o bairro onde a casa fica é inseguro. A gente precisa falar sobre proteger a nossa rede, a estrada por onde os nossos dados viajam. Falando da rede de casa ou do trabalho, a base da segurança está nesses três pontos aí: uma senha bem forte para o Wi-Fi, usar o padrão de segurança mais novo, que hoje é o WPA3, e, claro, manter o programa do roteador sempre atualizado. Isso já cria uma barreira bem sólida contra gente indesejada na sua rede. Mas não basta só proteger a rede, tem que proteger os dados que passam por ela. É aí que entra a criptografia. Pensa nela como se fosse um envelope digital lacrado. Mesmo que alguém pegue a sua carta no meio do caminho, só vai ver um monte de código embaralhado. Ferramentas como as VPNs fazem justamente isso, criam um túnel seguro para sua navegação. É super importante, especialmente se você usa Wi-Fi público, de café, aeroporto, essas coisas. Beleza, já protegemos as contas, já protegemos as redes, mas agora a gente chega na camada mais importante de todas. E, ironicamente, a que mais é deixada de lado: o fator humano. Nenhuma tecnologia do mundo substitui a nossa própria atenção.
E essa ideia aqui é central. A gente pode ter as melhores ferramentas de proteção, mas se os nossos hábitos forem ruins, a gente mesmo cria buracos na nossa segurança. No fim do dia, a segurança digital depende, e muito, de como a gente se comporta online. E esse número aqui mostra o porquê. Olha só, mais da metade dos ataques que dão certo não acontecem porque a tecnologia falhou. Acontecem porque alguém clicou onde não devia, baixou um arquivo esquisito ou caiu num golpe de papo furado. A falha, na maioria das vezes, é de comportamento. Então, como é que a gente fortalece essa camada humana? É com uma regra bem simples, a da desconfiança saudável. É criar o hábito de checar de onde vêm os aplicativos, de passar o mouse em cima do link para ver o endereço de verdade antes de clicar e, principalmente, de sempre duvidar de tudo que parece muito estranho ou bom demais para ser verdade. Isso nos leva à mentalidade certa sobre segurança. Não é sobre tentar ser perfeito, sobre nunca ser atacado, porque isso não existe. É sobre entender como o invasor pensa e simplesmente tornar o trabalho dele tão difícil que ele prefira procurar um alvo mais fácil. E para fechar, fica essa reflexão. Na maioria das vezes, a invasão não é um ato de genialidade técnica. É só alguém se aproveitando de uma porta que a gente mesmo deixou aberta. Uma senha fraca, uma atualização que ficou para depois, um clique no impulso. A segurança, no final das contas, está nas nossas mãos. É só uma questão de trancar a porta.